Então, queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Continuando a leitura do livro Beneficência Social, hoje vamos ler o capítulo 15. Quem vai explicar para nós esse capítulo é o missionário Wanderson Cunha, da ASPAR. O tema é Ministério Médico no Lar. Bom dia, Wanderson, com você a palavra. Bom dia. Seja bem-vindo. Ok. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, por tudo que os irmãos têm desenvolvido nesse projeto, um projeto muito bom, né? Para a gente poder estar entendendo e compreendendo a palavra de Deus, né? Através do estudo desses livros, juntamente com a Bíblia, certo? E eu gostei muito desse tema porque eu me familiarizo muito com ele, né? Ministério Médico nos Lares. E uma obra que se desenvolve nesse trabalho é a obra Médico Missionário, certo? E esse trabalho é desenvolvido através da colportagem, como muitos conhecem. Para os que não sabem o que é a colportagem ela é uma obra que foi desenvolvida no coração de Deus, né, para que a mensagem de salvação viesse a ser desenvolvida através da obra médica missionária nos lares. E nós podemos ver aqui no primeiro trecho do livro que a obra médica missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta pela qual a verdade, para este tempo, encontra entrada em muitos lares. E, de fato, isso é uma realidade. Por que que a obra médica missionária é uma obra que tem capacidade de desenvolver um assunto através da palavra do Senhor, né? Porque é que a gente pode ver que nesse mundo que a gente vive, a enfermidade predomina, as doenças predominam, certo? E acreditamos que a melhor forma de você ter contato com uma pessoa, entrar em um lar, entrar em uma casa, fazer o trabalho missionário, é através da área da saúde, né? Então é por isso que você se tornar um médico missionário é muito importante. Para você se tornar isso, não precisa você ter uma formação ou de fato ser um médico, né? Aqui fala de pessoas que têm tatos, que têm capacidade de ensinar, fala sobre tratamentos naturais, medicina alternativa, tratamento com água, né? Se refere a isso. E qual é o segredo para ganhar uma aula hoje? Hoje, se você chegar em qualquer casa, em qualquer família, todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo conhece a Deus. Ninguém mais quer receber o estudo sobre a palavra do Senhor, porque todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, a maior parte das pessoas. Então, a melhor forma hoje de ganhar uma alma é você fazer amizade. Através da amizade, você consegue desenvolver um trabalho muito importante na casa de alguém, certo? E como que podemos fazer isso? Quando você visita uma família, que você fala que está fazendo um trabalho sobre saúde, todo mundo vai abrir as portas para você, porque hoje as pessoas estão doentes, as pessoas querem saber de saúde. E agora, quando você entra nessa família, você começa a conversar, e agora, quando você passa um tratamento para aquela pessoa fazer para poder curar aquela enfermidade, ela vai se sentir muito feliz. Ela vai se sentir feliz com aquilo. E agora, o que que você vai fazer? Você vai ter a oportunidade de fazer oração com aquela pessoa, você vai ter a oportunidade de fazer amizade com ela. E quando você fizer amizade, aí sim é hora de você estudar a Bíblia, irmão. A gente pode vir aqui nessa casa fazer oração com você, com sua família. Aí você vai, faz oração, lê o trecho da Bíblia, e aquela pessoa vai ficar impressionada com aquilo, né? Então, de fato, essa obra de médico missionário nos lares é uma obra que ela tem que ser feita até a volta de Jesus. Essa obra ela não pode parar, porque é algo que impacta as pessoas e, além de impactar, né, você está desenvolvendo um grande trabalho, você está fazendo o trabalho que Deus fez, o trabalho que Jesus Cristo fez.
Vemos aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18, que foi o texto lido que a irmã Alexandra leu, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restaurar e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o próprio Jesus Cristo, ele desenvolveu essa obra de ser um médico missionário. O próprio Jesus Cristo fez isso. Então, se ele fez, por que nós não devemos fazer também? Eu também separei o texto lá de Mateus capítulo 8, e o versículo 16 e 17. É chegada a tarde, trouxeram-me muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e lavou as nossas doenças. Então vocês puderam ver aqui no versículo que o que Jesus Cristo fez? Ele curou o povo e lavou as suas doenças. Então o próprio Cristo, ele foi o fundador dessa obra, né? Deus, ele quer que façamos esse trabalho, é um trabalho que foi desenvolvido no coração de Deus e cabe a cada um de nós desenvolver ele, né? Aí diz aqui que Cristo guiará esse ministério. Cristo vai nos guiar nesse ministério. Se vos chegares a Cristo, levando o seu jugo diariamente, aprendereis dele como levar a mensagem de paz e conforto aos aflitos e desanimados, tristes e contritos. Então, se nós nos aproximar de Cristo e ver como foi a história dele, nós vamos ter capacidade de desenvolver uma obra que nunca foi desenvolvida ainda. Porque no passado, em uma só geração, os discípulos, através de 12 homens, eles pregaram o evangelho em todo mundo, em uma só geração, certo? E aquele evangelho do reino que foi pregado naquela época, ele é o mesmo evangelho de hoje. E assim como os discípulos fizeram, cada um de nós tem sua obra a fazer hoje, aqui na terra, que é proclamar a mensagem de salvação. Às vezes as pessoas querem ficar só atrás dos púlpitos, né? A gente pode ver que a maior parte dos pastores, né, de determinadas denominações, de determinadas igrejas, ficam só atrás do púlpito, prega atrás do púlpito. Mas a gente vê aqui que Jesus Cristo, ele fez uma obra maior que essa, ele não ficou só no púlpito pregando. Jesus Cristo, ele foi visitar, ele foi procurar, e é assim que nós temos que fazer, né? Então a saúde, ela é uma cunha de penetração, para você poder entrar dentro do lar e fazer amizade. Hoje, se você pegar sua Bíblia e você for querer aí sair nas casas, querendo ensinar o povo, né, você não vai conseguir falar com ninguém. O povo vai te excomungar, bater a porta na tua face, né? Porque hoje em dia, o mundo religioso, todo mundo é religioso, todo mundo tem uma crença. Então, se você querer ensinar doutrina para o povo, ou chegar na casa da pessoa e querer dar um estudo assim logo de cara, sem conhecer a pessoa, sem fazer amizade, sem nada, você não vai conseguir, eu também não vou conseguir. Então, se nós queremos pregar o evangelho nesse mundo, tem que ser através da amizade. Se não tiver amizade, você não vai ganhar alma nenhuma, né? E foi assim que Jesus Cristo fez, ele cativou as pessoas. Jesus Cristo, ele cativou as pessoas, e aí o que aconteceu? Ele cativava uma pessoa e a outra pessoa ia espalhar para o povo, aquele ali é um homem santo, aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo. Então, através disso, você vai ter oportunidade, né? Por exemplo, se eu vou na casa de uma pessoa, desenvolvo o trabalho da obra médico missionário, passo um tratamento natural para aquela pessoa, ela fica boa da enfermidade, e eu faço oração na casa dela, ela vai falar para outras pessoas, tem um irmão aqui que ele é diferenciado, ele veio aqui em casa, me ensinou a fazer uns tratamentos natural, eu estou bem, ele ora comigo, faz as orações aqui com a minha família. Você não quer que esse irmão vá na sua casa fazer uma visita? Aí a pessoa vai querer. Às vezes a pessoa fala, não, a minha mãe, a minha irmã está precisando de uma oração, bora lá fazer um culto na casa dela, um culto de oração. Então agora você passa a fazer amizade com aquela pessoa e quebra o tabu, que é o preconceito que muitas pessoas estão tendo, né? Diz aqui Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças entre o povo.
a gente vê que Jesus Cristo ele não ficava parado, certo? E hoje em dia, qual que é a questão de muitas igrejas hoje? A pessoa só quer ficar dentro da igreja, não quer sair para evangelizar, não quer desenvolver a obra que Jesus Cristo fez, certo? E cada pessoa pode ter o seu talento, certo? Só que essa é uma obra que todos nós temos que participar e todos nós temos que fazer. Diz assim, ó: enfermagem missionária no lar. O Senhor deseja que homens e mulheres sábios sejam como enfermeiros para confortar e ajudar os enfermos e sofredores. Quantas pessoas não tem no mundo sofrendo? Várias pessoas sofrendo no mundo. E o que Deus quer que façamos? Qual que é a verdadeira religião hoje? A verdadeira religião, se eu não me engano, está no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 17, ou é 1,17, que diz assim: a verdadeira religião que Deus, nosso Pai, considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não deixar com que se corrompam pelo mundo. Então, esse é o princípio da verdadeira religião. É você sentir necessidade de ajudar, é você sentir necessidade de querer fazer o bem. Deixa eu só confirmar aqui o versículo, aqui no livro de Tiago, só um minuto, que é para ver se realmente esse versículo, né? Tiago é logo atrás de Hebreus, Tiago capítulo 1 e o versículo 27, isso, Tiago 1, 27. Diz aqui na palavra do Senhor: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, certo? Então esse é o princípio da verdadeira religião. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos vivendo a fé que a gente conhece. Diz aqui que durante o ministério de Jesus, ele dedicou a maior parte do seu tempo em na cura dos enfermos, né? E diz aqui que o Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente da alma, certo? Então, cada cura que Jesus Cristo falava, que Jesus Cristo fazia, ele implantava Deus, ele implantava um método divino ali no coração daquela pessoa. Ele plantava o reino do céu no coração daquela alma. Então, é assim que todos nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer o que Jesus Cristo fez, certo? Deixa eu contar aqui uma breve experiência sobre esse trabalho da obra médico missionário. De Tucumã, nesse lugar, Tucumã aqui no Pará, vai dar basicamente 200 quilômetros, uma cidade conhecida, uma cidade, um povoado, chamado Lindoeste. Né? Basicamente, eu creio que em 2017 eu estava por lá, estava eu, o Robson, que é obreiro de Santarém, a mãe dele, que é irmã do pastor Edmabile, que é o presidente da nossa associação, e estava a Letícia, que também estava comportando conosco. Nesse tempo ela estava namorando com o Robson, e hoje é a esposa dele, estão lá em Santarém, né, cuidando lá da igreja lá em Santarém, certo? Então a gente estava localizado nesse local, e lá nós fizemos um grande trabalho, né, em Lindoeste, conhecemos várias pessoas, pregamos o evangelho, desenvolvemos o trabalho aí da obra médica missionária nos lares, né? Teve um senhor, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tinha basicamente uns 65 anos, ele tinha dado um AVC, um derrame cerebral, e vários médicos tinham ido na casa dele, já estava fazendo um tratamento com os médicos, né? Só que não estava dando resultado, né? Não conseguia andar, né? Que o problema dele foi esse, ele ficou acamado, não mexia os braços, não mexia as pernas, né? E a situação dele estava difícil. Então a gente fazendo o trabalho da obra missionária, visitando as famílias e fazendo amizade, levando a saúde nos lares, encontramos esse senhor, juntamente com a sua esposa, né? Então entramos ali, entramos ali e fizemos amizade com ele e pedimos se ele aceitava um tratamento natural para estabelecer a saúde, e falamos para ele que ele ia ter que mudar a alimentação dele. Aí não, nós falou, estava sem condição, ficou tudo por nossa conta. E aí nós fizemos o escaldapé com água morna e água fria. 3 minutos o pé numa vasilha com água gelada,
Não, 3 minutos o pé na vasilha com água morna e 1 minuto na água gelada. Fizemos o escaldapé alternizado nele, mudamos a alimentação dele, fruta, legume, hortaliça, tiramos ali o alimento carne por um período de tempo. E agora começamos a fazer todo dia. Nós fazemos uma vez ao dia, todo dia, durante 30 dias, fazendo esse tratamento. Com 30 dias, o irmão lá começou a andar. Ficou de pé, começou a ficar de pé, se levantar e começou a andar com a muleta e já estava aí no mercado e no fim da história o cidadão não ficou bom. Glória a Deus. E a mensagem de salvação foi pregada. Entendeu? E ali nós fizemos um grande trabalho. Entendeu? Então, assim que funciona. Se a gente não sair da nossa casa para desenvolver a obra que Deus quer, como é que nós vamos pregar o evangelho que os discípulos pregaram? Aqui o texto fala que Jesus Cristo ele saiu do seu conforto para poder ir nos lares, levar a mensagem de salvação e curar o povo e apresentar Jesus. Então, se queremos desenvolver uma obra semelhante de Cristo, vamos nos levantar. Vamos fazer a vontade de Deus. Você que tem saúde, né? Você que tem disponibilidade, faça o trabalho que Jesus Cristo fez, né? Porque essa é uma obra que todos nós temos que fazer, certo? Eu só adiantar mais que o tempo já está contra nós, né? Comunicava a bênção terrestre para que pudéssemos inclinar o coração dos homens ao recebimento do evangelho da sua graça. Está lá na Ciência do Bom Viver, né? Diz aqui também, Ciência do Bom Viver, na página 111, separei esse texto aqui, que diz que o evangelho por Jesus pregado era uma mensagem de vida espiritual e de restauração física. O libertamento do pecado e a cura da doença estava ligado entre si, né? Então ali o pecado juntamente com a doença estava ligado entre si, certo? Então realmente Jesus Cristo ele teve que fazer aquela obra que ele fez. Diz aqui Ciência do Bom Viver, página 141, na obra do Evangelho o ensino e a cura nunca se devem separar. Tá vendo aí, ó? Na obra do Evangelho, o ensino da palavra de Deus e a cura contra as enfermidades nunca deve se separar, tem que ir junto. A mensagem de salvação, juntamente com a mensagem da reforma de saúde. Aquele senhor lá, que nós falamos, se nós não tivéssemos mudado a alimentação dele, entendeu? No tratamento não tinha dado certo. Só deu certo porque a gente mudou a alimentação dele. Entendeu? Meu pai teve uma diabetes um tempo desse, basicamente uns 2 meses atrás, lá no Anapu, e aí foi para o hospital, passou 10 dias lá internado, voltou para casa, deram alta para ele, a diabetes dele estava em 300, deram alta assim mesmo, no hospital lá no Anapu. E aí cheguei lá em casa para buscar, ele estava quase morto. Peguei as coisas dele, embalei, peguei ele, coloquei no ônibus, coloquei a mudança dele no ônibus. Quando foi no outro dia, nós viemos aqui para a Redenção. Chegamos aqui, mudei a alimentação dele, entendeu? Fiz um tratamento natural nele, fiz a consulta com os médicos químicos também, passou o antibiótico, começou a tomar, certo? Depois tem o irmão Credinaldo, que mora em Araguaína, ele é médico holístico, terapeuta, fez o tratamento natural com ele, fiz aqui em casa o tratamento natural com meu pai, mudei a alimentação dele, e com 30 dias ele ficou bom. Liga para ele hoje, pergunta cadê a diabetes. O povo diz que diabetes não tem cura, né? Pois ele não está tomando nenhum tipo de antibiótico químico, né? Já finalizou os remédios natural e agora ele foi medir a diabetes. Ele mede a diabetes dele toda semana, sabe quanto é que está? 98, 95. Por quê? Porque ele controla a alimentação, aprendeu a controlar a alimentação, sabe o que deve comer e o que não. Entendeu? E aí o povo diz, diabetes não tem cura. Irmão, se você tiver fé em Deus, entendeu? E fazer um tratamento natural, tiver fé em Deus e melhorar o seu hábito alimentar, ora a Deus, apresenta a Deus que eu tenho fé que sua enfermidade ela vai ser curada. Então funciona assim, tem que ter fé em Deus e fazer o trabalho. Entendeu? E aí a gente andando por aí, a gente cura a enfermidade de muitas pessoas aí com o poder de Deus, através do tratamento natural. Tendo fé e oração, não tem enfermidade que não vai embora. Liga para o meu pai, ver se a diabetes dele está lá, foi embora, não tem mais. E o povo diz que a diabetes não tem cura, né? A ciência diz, certo? Diz assim, ó, é essencial uma reforma permanente,
reforma contínua deve ser mantida perante o povo e por nossos exemplos devemos dar forças aos nossos ensinos. Então, o que nós precisamos fazer? Uma reforma na nossa alimentação, uma reforma na nossa vida, entendeu? Viver o que Deus viveu, viver a reforma de saúde, a mensagem que nós conhecemos. Diz aqui, separar a religião de cura como se elas nunca tivessem qualquer relação vital, é tornar de um sentido a maioria dos atos de cura de Jesus. Então, a pessoa separar a religião da cura é tirar o sentido do trabalho que Jesus Cristo fez, certo? Diz lá Mateus 10:1, é chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Deu poder para quê? Foi só para expulsar a doença? Não, Mateus 10:1, para curar toda a enfermidade e expulsar do mal. Então, expulsar o mal, então, irmão, se nós sair para fazer o trabalho missionário, esse mesmo poder que Deus deu aos discípulos, Deus vai conceder a Deus vai conceder a nós hoje. O que nós somos? Nós não somos discípulos de Cristo? Nós não somos pregadores do Evangelho? Se nós somos discípulos de Cristo, o mesmo poder que Deus deu por discípulo, Ele vai dar para nós, certo? 1 Coríntios 12, 4, 8 e 9. Ora, a diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Olha aí, ó. O dom de cura é concedido a quem? A nós. Por quem? Pelo Espírito Santo. Entendeu? Eu desenvolvendo a obra da comportagem aí, a pregação do Evangelho, nós fizemos, foi muito tratamento natural no povo aí, e muitas pessoas ficaram curadas das enfermidades. Não foi só meu pai, não, né? Deixa eu prosseguir aqui, que o tempo está contra nós. Vamos já finalizar. Deixa eu só pegar um texto importante aqui que eu separei. Um momento. Aqui, ó. Não, mais para frente. Cadê? Aqui, ó. A publicação de saúde alcança muitos que não veriam nem leriam coisa alguma sobre importantes assuntos bíblicos. A verdade sobre saúde deve ir ao povo. A verdade sobre o quê? Sobre a saúde. Isto é essencial para prender a atenção em referência à verdade bíblica, né? A igreja, Serviço Cristão, página 128, a igreja deve ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os seus discípulos. O mesmo trabalho que os discípulos fizeram, a igreja tem que fazer. Trabalhe como evangelistas, disseminando a nossa literatura sobre saúde, falando da verdade às pessoas que encontrarem. Orem pelos doentes, provendo-lhes a necessidade, não com drogas, mas com remédios naturais. Serviço Cristão, página 128. Não com droga, mas com remédio natural. Irmãos, então esse é o trabalho que nós temos que fazer, né? Diz aqui, ó. O trabalho que se está fazendo no ramo médico missionário é justamente o trabalho que Cristo ordenou que seus seguidores fizessem. Quem tem que fazer? O seguidor de Cristo. Então, se você é um seguidor de Jesus, você vai fazer esse trabalho, entendeu? Você vai fazer esse trabalho da obra médico missionário. Se Deus te deu essa disponibilidade de conhecimento, você pode também fazer esse trabalho. Não podeis ver claramente que os que se empenham nessa obra estão cumprindo a comissão do Salvador? Com certeza estão fazendo, né? Ao ministrar a obra médica missionária no corpo, Deus operará no coração, certo? O que impede muitas vezes a pessoa de desenvolver esse trabalho? Muito do preconceito que impede a verdade alcançar o coração do povo podia ser removido se mais atenção fosse dada a essa obra. Quando o povo se torna interessado neste assunto de saúde, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Então, irmãos, a questão é essa. Se virem
que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. Este ramo da obra não tem recebido a devida atenção, e por causa desta negligência, muitos se têm perdido. Entendeu, gente? Então a questão é essa. Nós temos que fazer essa obra, né, que Deus concedeu a cada um de nós, certo? A obra médica missionária é um trabalho nosso, e nós temos que fazer a obra que Jesus Cristo fez. Se nós quisermos aí pregar o evangelho a todo mundo, a melhor forma é essa, é você fazer amizade com a pessoa através da saúde. Essa é a cunha da penetração. Então que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que o Senhor possa assim guiar nossos passos a cada instante, e que o ministério evangélico da obra médica missionária possa estar em nossos corações, e que possamos assim fazer o trabalho que Cristo fez, né? Então esse é o apelo dessa manhã. Certas vezes a gente quer fazer um trabalho missionário, quer visitar uma alma, mas a gente esquece de fazer esse trabalho que Jesus Cristo fez, né? A obra médica missionária é um assunto muito importante, e ele tem que ser colocado em prática pelas pessoas que estão na liderança, para poder incentivar outros a fazer essa obra também. Amém?